Mas vamos falar do Braga Neto, a gente vai entrar também, enfim, toda essa investigação da Polícia Federal em cima agora do Braga Neto, mas vamos para a parte mais atualizada agora, que a gente tem novas notícias aqui que dão conta que no período em que ele chefiava, né, em que o Gabinete de Intervenção Federal do Rio de Janeiro era chefiado pelo Braga Neto, além de todo o escândalo que a gente anunciou aqui essa semana, ele também fechou aquele dos coletes, dos 9 mil e tantos coletes, né, que foram comprados sem licitação. Ele também fechou 22 contratos com dispensa de licitação, 105 deles milionários. As cifras somam 192,3 milhões. Dentre os contratos estão o para a compra dos coletes, né, dos 9.360 coletes balísticos para a Polícia Civil. A gente vai falar sobre isso mais em detalhe daqui a pouquinho. E outros 21 contratos também. É muita coisa, né, Demori? Isso a gente comentava ontem aqui no N1 com o Nassif, depois à noite a gente conversou também, que a gente pegou só a pena, né, do galinheiro inteiro, né? Porque a gente chegou nessa história por conta dos coletes, mas durante esse período que o Braga Neto esteve à frente da intervenção no Rio de Janeiro, muita coisa vai aparecer e já começou a pipocar agora outros 21 contratos sem licitação, Demori. Nessa época foi dada carta branca para o Braga Neto, né? Vamos lembrar que isso foi durante o governo Temer, 2018, inclusive o ano do assassinato da Marielle Franco, né? Para as pessoas não esquecerem disso, o assassinato que o Braga Neto prometeu mais de uma vez que ia terminar a sua passagem pelo Rio de Janeiro em 2018, concluindo o inquérito e indiciando, né, de fato, os mandantes, coisa que nunca aconteceu. E a gente tem um documento importante de 2018 ainda, que foi feito pelo TCU, o Tribunal de Contas da União. Ele fez uma investigação das contas do Gabinete de Intervenção Federal na época, né, que era comandado pelo Braga Neto, e tinha como secretário de Segurança um cara que não está aparecendo muito, que é um outro general, Richard Nunes. Esse cara também é uma figura importante que, por enquanto, está sendo poupado dessas investigações, né? E o TCU, na época, já apontava várias coisas, né, vários sinais amarelos que deveriam ser investigados. Entre eles, a negociação dos coletes. Isso está citado pelo TCU, literalmente lá, citando inclusive legislação, mostrando que esse tipo de equipamento, coletes balísticos, não pode ser adquirido no exterior, não pode ser importado se a indústria nacional tem condições de produzir os coletes. E a indústria nacional brasileira tem condições de produzir os coletes, tanto é que ela os produz e os vende para as Forças Armadas do Brasil todo, né? Isso foi feito de modo assodado em 2018, essa importação agora, ela é alvo da Polícia Federal. Saiu, inclusive, prints de conversas de outros militares e empresários que disseram que o Braga Neto ia fazer uma intervenção em relação a esse negócio para supostamente facilitar o negócio. Inclusive, um militar da reserva que participava dessas negociações na época, em um dos prints que foram divulgados hoje pela manhã, ele mostra, inclusive, numa conversa com um empresário que estava tentando vender esses coletes, que tinha tido uma reunião presencial com o Braga Neto e falou, olha, ele vai interferir em nosso favor, para que a gente consiga fazer essas compras, né? Então agora, assim, a gente tem que lembrar também, para as pessoas que estão nos assistindo, que é o seguinte, o relatório do TCU é de 2018, o Braga Neto passou quase 5 anos sendo protegido em relação a isso. Várias denúncias foram feitas em relação à intervenção no Rio de Janeiro. Vamos lembrar aquela família daquele músico que foi fuzilada pelos militares no Rio de Janeiro, durante já não estava mais valendo a GLO, mas ainda era um reflexo da intervenção por militares, né? Os caras balearam o carro da família, né? Mataram o cidadão, feriram outras pessoas. Então, assim, a gente tem vários elementos possíveis de investigação. O grande problema agora, claro que eu imagino que a investigação hoje está muito mais sofisticada e ela consegue fazer aquisição de informações relevantes sem depender, por exemplo, das operadoras telefônicas, que a gente tinha essa dependência de investigação alguns anos atrás. Agora, a gente está no limite, inclusive no limite legal, para que as operadoras telefônicas tenham que guardar os metadados, né? Então, o que são os metadados? Quando você telefona para alguém, ou recebe uma ligação, ou recebe uma mensagem, tudo que é feito através da linha telefônica, as operadoras do Brasil, elas têm a obrigação de guardar esses dados, esses metadados. Então, a ligação foi feita no dia tal, tal hora, para tal número e durou tantos minutos, né? Isso aí, a guarda desses dados pelas operadoras é de no máximo 5 anos. Então, nós estamos falando já de ligações que podem ter acontecido na época, que envolvem o Braga Neto, que já foram apagadas.
alguma coisa pode ter restado, né? A gente tem meio ano de lastro ainda. Agora, eventualmente, se o Braga Neto usava lá um telefone da Vivo, da Claro, sei lá de que operador ele usava, eventualmente agora as forças de ordem podem ir judicialmente, claro, com autorização judicial, até a porta das operadoras telefônicas, e a operadora telefônica fala o seguinte: eu não tenho mais esses dados. Já passou o tempo, já passou o prazo legal que eu sou obrigada a armazenar isso. Então, essa investigação da PF, ela chega, Vivi, nos 49 do segundo tempo, já na prorrogação. Quase, vamos dizer o seguinte: se não tivéssemos a Polícia Federal atuando hoje, e se tivéssemos um governo Bolsonaro reeleito, ou se o 8 de janeiro, na ótica dos golpistas, tivesse dado certo, a gente não ia saber de nada disso. Essa coisa ia acabar, inclusive, em termos dos procedimentos legais e dos prazos para armazenar esses metadados, né? Então, por sorte, isso aconteceu agora, assim, há 5 meses, mais ou menos, né, de tudo isso desaparecer de vez.